dia, pessoal, começando mais uma aula de português, né? Terminamos aqui mais uma semana. Passou rapidinho essa, não teve segunda, então essa foi rapidinho, a gente chegou na sexta, tá bom? Vamos estudar hoje, pessoal, o livro complementar, tá bom? Vamos continuar falando sobre o gênero textual charge, tá bom? Mas só que agora no livro complementar, tá certo? Na página 17. A atividade prática é da 17 até a 19, tá bom, gente? Então vamos lá, eu vou mostrar na prática para vocês como que responder a atividade de hoje. Vamos lá. Ok, senhoras e senhores, aqui estamos. Vamos continuar falando sobre charge, porém no livro complementar, tá, gente? Estamos na página 17. Esporte ilustrado charge. Leia a charge a seguir. Nós temos uma charge aqui falando também sobre futebol, tá, gente? Ó, só que não tem texto, né? Uma charge só de imagens, texto não verbal, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, temos aqui um pássaro, tá? Esse pássaro é o mascote da seleção brasileira, o canarinho, ok? Canarinho representa o mascote da seleção brasileira. Aqui nessa charge ele está vendado, ok? E aí, ó, veja que ele está vendado e já levou um monte de gols aqui, certo? As bolas aqui na rede representam os gols, tá? E ele não está vendo. Então, isso para você ter uma ideia, não tem texto verbal, mas a gente consegue entender várias coisas, né? Isso significa, pode ser, além de bem-humorada, pode ser uma crítica à seleção brasileira, que provavelmente na época que ele fez essa charge não estaria jogando bem, e aí ele fez essa charge para dizer que a seleção estava levando muito gols, certo? E o goleiro, né, o mascote da seleção vendado representando o goleiro, né, levando bastantes gols, significa isso. Mais uma do Junião, que é o autor da charge, tá, gente? Todas essas informações que eu dei aqui, vocês vão usar para responder a atividade, tá? Qual é o tema principal da charge? Moleza. Tá falando de que essa charge? É o tema principal da charge. Quem faz essa charge? Como você descobriu? Quem é o autor e como você descobriu? Acabei de falar, tá, gente? Acabei de dar essa resposta para vocês. Descreva o que você vê na charge. Essa é pessoal, tá, gente? Essa é pessoal, ok? Por que é pessoal? Porque é o que você vê. Eu posso ver uma coisa, aliás, a gente vai ver a mesma coisa. Mas quando ele pergunta o que você vê, é porque quando eu vejo algo, eu posso interpretar de uma forma, você pode interpretar de outra, né? Então, é pessoal essa, é o que você vê nessa charge. Coloca aqui na questão 34, tá bom? Quem é que você observou nessa charge aí, senhoras e senhores? O pássaro retratado é um pássaro comum ou ele representa algo? Também já dei essa resposta, gente. É um pássaro comum, é qualquer pássaro, ou é um pássaro específico que está na imagem, certo? Ele colocou um pássaro aleatório, tipo, eu vou fazer uma charge e vou colocar o desenhar um pássaro aqui. Ou ele pensou, não, vou colocar esse pássaro porque esse pássaro representa alguma coisa, tá? Então você vai dizer se ele é comum ou se ele é um pássaro, né, que representa alguma coisa, certo? Deixa eu ver, vamos lá. 36, senhoras e senhores. Porque ele está vendado? O que isso significa? Também já dei uma ideia para vocês sobre isso, né? Por que o pássaro está vendado, gente? No gol, certo? O goleiro está vendado, né? O pássaro representa o goleiro e está vendado. Por que ele está vendado e o que isso significa, gente? Para vocês, vamos lá, dá para interpretar, né? Um pássaro representando um goleiro vendado que já levou vários gols. Pode significar várias coisas. Essa charge é bem-humorada ou crítica? Ela tem um bom humor, gente, essa charge ou crítica? Para mim, minha opinião, tá? Ela tem tanto ela tem tanto um humor, uma parte engraçada, né? Um goleiro vendado, ainda mais representando um pássaro. Aliás, um pássaro representando um goleiro, né? De olhos vendados, então é um pouco cômico. E também crítica, pode ser uma crítica à seleção brasileira que não estaria jogando bem, enfim, né? Então ela pode se encaixar aí tanto na parte de humor, numa charge bem humorada, como numa charge crítica, né? Dá para ela se encaixar nessas duas. Ok? Vamos lá, tá moleza essa atividade de hoje, gente. Assinale a alternativa que completa corretamente a sentença. Essa charge é composta de, tá? A sentença é essa. Essa charge é composta de, a gente vai completar essa sentença. Texto verbal e não verbal, certo? Apenas texto não verbal.
Que é isso, gente? Texto verbal e não verbal é quando tem texto escrito, tá? Texto escrito e imagens, tá? Apenas texto não verbal, ou seja, apenas imagem, tá? Apenas ilustrações, não tem texto escrito. Então você vai dizer o que é que completa corretamente, se é a primeira ou se é a segunda. Se tem texto verbal e não verbal ou se é apenas não verbal. Assinale os elementos presentes na charge que você leu. Vamos lá. Cena única. Aqui você pode assinar os elementos, gente, ou seja, plural, pode ser mais de uma correta, tá? Os elementos. Então vamos lá. Cena única, humor, texto aliado à imagem. Essa charge é uma cena única, ou seja, é a ilustração de uma única cena ou tem mais de uma cena lá? Humor, tem humor na charge? Ela tem humor ou não é só uma charge crítica? Não tem nenhum tipo de humor? Se tiver humor, marca também. Texto alinhado à imagem. O texto da charge ele está alinhado à imagem, tá? Primeiro observe o texto. Se tem texto, se tiver texto, observe se ele está alinhado à imagem. Como assim alinhado? Se o texto faz sentido com o que a imagem está ilustrando, certo? Por exemplo, a imagem trata de futebol. Se tiver um texto lá falando sobre política, não está alinhado. Tem um texto falando sobre política, a imagem é futebol, não faz sentido, tá? Alinhado é isso. É se o texto faz jus ao que está escrito, ao que está ilustrado, tá, gente? Mas primeiro observa se tem texto e tudo mais. Se tiver alinhadinho, você marca o X. E a última, você vai fazer o seguinte, ó. Que tal elaborar uma charge com o tema Copa do Mundo? Use o espaço abaixo, tá? Use o espaço abaixo. Primeiro, reflita sobre as questões a seguir, tá? Essas questões A, B e C, gente, não é para vocês responderem, tá? Tá pedindo só para vocês refletirem sobre elas. Ou seja, para vocês pensarem nelas antes de fazer a sua charge. Sua charge será crítica ou bem-humorada? Primeiro você vai ter que decidir isso, se ela será crítica ou bem-humorada. Pode também alinhar os dois, né? Você pode colocar uma charge com humor criticando alguma coisa, tá? Sobre Copa do Mundo, tá, gente? Não fuja do tema. Letra B. Sua charge terá texto verbal e texto não verbal, certo? Você vai fazer uma ilustração, tá? Um desenho e vai colocar um texto sobre o desenho alinhado, tá, gente? Ou será só verbal, ou será só não verbal. Você tem que pensar nisso antes, para você não começar a fazer e não começar a bagunçar as coisas. Sua charge será colorida? Você vai pintar a sua charge ou vai deixar o desenho preto e branco? Tudo isso são questões que você precisa definir antes de começar a charge, tá, gente? Não vai começar sem definir essas coisas não, porque provavelmente não vai dar certo. Agora, mãos à obra, utilize o espaço abaixo e os materiais que desejar, tá, gente? Usem a criatividade de vocês adoram desenhar, certo? É só fazer agora a sua charge, tá? Dá uma olhada nessa charge aqui, ó. E aí, ó, uma chargezinha, certo? E aí vocês podem se inspirar nela. Não é para fazer igual, tá, gente? Vocês vão fazer uma charge sobre Copa do Mundo, certo? Então é só para vocês se inspirarem nessa imagem aí, mais ou menos para vocês terem uma ideia do que fazer. Show? Então vamos à obra, gente. Vamos lá. Tchau, tchau. Até a próxima aula, até o próximo vídeo.